Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 12 ao 14. Versículo 12 ao 14 do capítulo 1 diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que lerdes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Oremos, irmãos. Eterno e bondoso Senhor, graças te damos, Pai, por estarmos aqui reunidos em assembleia solene para cultuar o teu santo nome. No nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos a ti, Pai, que neste momento tua palavra seja anunciada fielmente, Pai, de maneira simples, honesta e sincera. Rogamos no teu Santo Espírito, Pai, que confronte, Pai, as nossas vidas e transforme as nossas vidas para a glória do teu nome. Vivifica a tua igreja, olha para nós não conforme as nossas iniquidades, Senhor, mas conforme as tuas muitas misericórdias. No nosso Senhor Jesus Cristo, fala conosco para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, em Gênesis 19, nós temos o relato do que aconteceu com o nosso irmão Ló, sobrinho do patriarca Abraão. O atormentado e justo Ló é descrito pelo nosso irmão e apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 7 e 8, quando o apóstolo Pedro diz: "E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles." Isso é o que está escrito em 2 Pedro, falando de Ló, uma história que aconteceu no capítulo 19 de Gênesis. Ló ouvia e ele enxergava todas as atrocidades da sua época. Para aqueles que não lembram, Ló vivia em Sodoma, uma cidade que até hoje é conhecida, Sodoma e Gomorra. Todas as vezes que nós nos referimos a essas duas cidades, lembramos de iniquidade, de pecado, de coisas erradas. E ele sabia como vivia aquela cidade. Ele era magoado, afligido, ele era ferido pelo pecado que aquela cidade exalava. Mas Ló, meus irmãos, era um filho de Deus. Nós não podemos esquecer e nem dizer que Ló não era filho de Deus. Mas esse filho de Deus se demorou. Diz o texto em Gênesis que ele conhecia a terrível condição da cidade, mas um dos anjos chegou a afirmar que o clamor de suas abominações se tem aumentado e chegando até a presença do Senhor. Gênesis 19, 13. E ele, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, se demorou. Ele não agiu. Ló foi avisado sobre o terrível julgamento que viria sobre todos aqueles daquela região. Os anjos foram enfáticos. Gênesis 19, 12 e 13. Todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Ele, mesmo sabendo, não foi, ele se demorou. Sendo sobrinho do patriarca Abraão e convivido muitos anos com seu tio, com certeza ele sabia que quando Deus dissesse, Deus cumpriria. Mas mesmo assim, ele se demorou, ele relutou, ele não atendeu prontamente.
Ló viu os anjos de Deus esperando por ele e a sua família para saírem da cidade. Os anjos disseram, Gênesis 19:15, levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Jó, um alerta, está sendo avisado. Mesmo assim, ele se demorou. O texto diz ainda, como porém se demorasse, já que ele estava demorando, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o que os anjos fizeram? O tiraram e colocaram ele para fora da cidade. Mesmo diante de tantos avisos, Ló se demorou. Meus irmãos, ele foi lento quando ele deveria ter sido rápido. Ele foi relutante quando ele deveria ter seguido adiante. Ele foi vagaroso quando ele deveria ter sido apressado. Os avisos estavam ali, tardio quando naquele momento ele deveria ter sido afoito. Ele foi indiferente quando ele deveria ter sido interessado. Ló tinha consciência total de que ele tinha que ter tomado outra ação. Mas Ló se demorou. Ló procrastinou. Ainda que a sua consciência estivesse dando o correto testemunho de fazer uma determinada ação, ele não fez. Ele precisou ser arrastado. Mesmo depois dos avisos, sai logo, ele ficou. O testemunho da sua consciência não o deixaria vacilar. Por vezes, meus irmãos, nós vacilamos. Nós demoramos em atender o que a nossa consciência nos avisa. Estamos sendo avisados. Mas, como Ló, a gente demora, relutamos, suprimimos, afogamos aquilo que está batendo na consciência, que nós sabemos. A consciência é o que nos difere das outras criaturas, porque é capaz de discernir entre o bem e o mal. Mas ainda que ela esteja ali, a gente suprime os pensamentos que nos causem desconforto. Sinais e a própria palavra de Deus, muitas vezes é tão direta conosco, tão direta que nós desconfiamos ser místicos e fugimos achando que é superstição. Nós afogamos isso na nossa mente. E para o apóstolo Paulo, esse comportamento não era um problema. A consciência dele era tranquila. É o que diz o texto desta manhã. Ao defender o seu apostolado junto aos irmãos em Corinto, ele afirma que o testemunho da consciência dele estava em plena conformidade com a santidade e sinceridade de Deus. Foi o que nós acabamos de ler no versículo 12. O apóstolo Paulo estava sossegado em relação à sua consciência. Ele não demorava para agir. Ele era um servo de Deus, obediente à santa palavra, e ele escreve isso aos coríntios, porque ele estava precisando defender o seu apostolado. Se os irmãos lembram, há um mês atrás, quando nós começamos a exposição desta carta, o objetivo do apóstolo Paulo é defender o seu apostolado junto aos irmãos que estavam em Corinto. Já não estavam mais acreditando no apóstolo. O versículo 14 diz sobre o dia do juízo que poderia chegar e que ele estava convicto de que ele seria achado irrepreensível. O dia do juízo, o dia do Senhor, o dia de Jesus, nosso Senhor, como está escrito no versículo 14. Meus irmãos, ao contrário de Ló, o apóstolo Paulo não resistia aos sinais que sua consciência lhe enviava. E assim ele continua a sua carta, defendendo o seu apostolado. Não demorar. Estar atento àquilo que o Senhor Deus usa para nos alertar. O autor, meus irmãos, é o apóstolo Paulo, como a própria carta no início. Começa no início do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Não existe dúvidas a respeito de quem escreveu esta carta.
Esta carta, como foi falado no último sermão, ela é dividida, existem estudiosos que dizem que existem 4 cartas, e essa seria a 4ª correspondência do apóstolo Paulo com o povo em Corinto. A primeira carta seria a 2ª, e a 2ª carta seria a 4ª carta. Então, existe histórias nesse sentido, de que existe uma primeira carta que não existe mais, que está descrita em 1 Coríntios 5:9. Existe uma 2ª carta, que é a primeira carta que nós temos hoje no nosso cânone. Existe uma 3ª carta, que ele diz em 2 Coríntios 2:4. E existe uma 4ª carta, que é essa que a gente tem aqui. Então, teoricamente, existem 4 correspondências que o apóstolo Paulo trocou com os irmãos em Corinto, mas o Senhor aprove ao Senhor Deus deixar como texto canônico somente a 1ª e a 2ª que nós temos hoje aqui. E o conteúdo dessa carta é uma vindicação. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo verdadeiro, e não esses que estão aí dentro da igreja agora, tentando desconstruir um ministério que eu comecei, essa igreja que eu vivi durante 18 meses para plantar, para ensinar. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo através desta 2ª carta. Escreveu provavelmente na província da Macedônia, para uma cidade que tinha aproximadamente 400 mil pessoas naquela época. E essa carta, ela tem uma profundeza teológica, mas ela é bem desorganizada no seu arranjo. É uma carta que no original existe muita dificuldade em fazer a tradução. E qual é a importância da tradução e de entender essa parte? Imaginem que nós queremos dar uma mensagem, passar uma mensagem para alguém, e a gente manda via recado. Avisa para fulano, ou então, meu filho, avisa para sua mãe que o arroz hoje eu quero com bastante cebola e com bastante e sem muito molho. Olha, e a criança chega lá: mãe, hoje é com muito molho e sem cebola. O negócio chega tudo ao contrário. A importância de entender o contexto e a raiz é para saber o que realmente está sendo dito. Então, esse arranjo do apóstolo Paulo nessa 2ª carta é bem confuso, bem desorganizado. Ele tem muitas digressões, ele fala de coisas antigas, ele vai remontando. E o apóstolo Paulo, ele é mestre nessa história de sair puxando um assunto atrás do outro. Quando você percebe, ele está falando o quê? Aí ele volta ao início. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o apóstolo Paulo escreve. Mas o propósito e a característica principal dessa carta é justamente defender o seu chamado divino. É uma carta pessoal, no sentido de que apresenta informações sobre o seu trabalho pastoral. Ele resume o que ele está passando. Ele passa por muitas aflições, sofrimentos. Ele conta das suas experiências sobrenaturais. Ele fala também da angústia emocional, física e espiritual, com uma tamanha profundidade e amplitude que, ao ler, transforma as nossas vidas. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nessa 2ª epístola, ela mostra e fortalece o seu ministério. Mas ele também tem palavras de repreensão e contestação para aqueles que tomam partido dos seus opositores. Ele também aperta um pouquinho. A partir do capítulo 10, o apóstolo Paulo é mais severo nas palavras. Ele é tão severo que alguns autores e alguns historiadores entendem que aquilo não faz parte de 2 Coríntios. Aquilo é como se fosse a carta severa que ele passou, que ele transmitiu, como se fosse a 3ª carta. Mas ela está ali no capítulo 10. Ou seja, existem muitas peculiaridades nessa carta que nos fazem estudar cada vez mais. E ele se dirige a uma minoria. Ele estabelece firmemente a sua autoridade apostólica. É dentro desse contexto que o apóstolo Paulo precisa falar o que ele está falando aos nossos irmãos em Corinto. Os judaizantes vieram para atacar o seu apostolado e a pregação do Evangelho de Cristo. A ideia daqueles que estavam lá era desconstruir um trabalho. Como se mina um trabalho? Desconstruindo conceitos. Não, esse apóstolo Paulo aí? Não é assim não.
O quê? Família? Não, família não é isso, não. 2 homens. 2 homens é uma família também. E dessa maneira a sociedade vai desconstruindo a palavra de Deus, minando a verdade. E às vezes, falando tantas vezes que família é isso, que a verdade muitas vezes dita, a mentira muitas vezes dita, parece uma verdade. Porque nós ficamos acostumados com isso. O apóstolo Paulo precisa fortalecer a igreja. E o Senhor fortalece a nossa igreja. Os falsos apóstolos estavam tentando desfazer o seu trabalho com calúnias ao seu caráter e a sua motivação. A motivação dele não é sincera. Vocês acham que é assim mesmo? Mas o apóstolo, ele apela para a consciência, uma faculdade mental do ser humano que aperta. Ele apela para a sinceridade. O apóstolo Paulo apela para a honestidade. E é pensando nessa consciência e nessa honestidade que o tema do sermão é consciência diante de Deus. Honestidade ou hipocrisia? Como está sendo a sua consciência diante de Deus? É honesta ou é hipócrita? O apóstolo Paulo fala isso da seguinte maneira, versículo 12 da segunda carta. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A nossa consciência, o primeiro ponto, é com honestidade? A primeira palavra que nós devemos compreender na nossa versão é o substantivo glória, que está aí na nossa tradução Almeida Revista Atualizada. Nossa tradução optou por esse termo, mas em nossa cultura é necessário explicar esse sentido. Normalmente nós associamos glória ao poder de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo, a nossa glória, o nosso poder é este. Meus irmãos, no original, essa palavra não significa glória no sentido de poder. Essa palavra que está aqui é cáfesis, que está mais relacionada à vanglória. É um sentido de estar se gabando, é um sentido de estar se orgulhando. O termo talvez mais interessante para a nossa compreensão seria o nosso orgulho, porque o nosso orgulho é este. O que eu me orgulho diante de vocês, meus irmãos em Corinto? Que o testemunho da nossa consciência, com santidade e sinceridade de Deus, o nosso testemunho é a nossa consciência. A minha consciência está limpa. A nova tradução, a NVT, nova versão transformadora, diz assim: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. O apóstolo Paulo estava com a consciência tranquila. É nesse sentido que ele se orgulhava. Ele poderia dizer sinceramente, olha, pode fazer uma varredura na minha mente que eu estou tranquilo em relação a vocês. Não há acusação alguma. E esse orgulho não era um orgulho pecaminoso, pois ele não estava fundamentado em si, não estava se gabando porque ele procedia corretamente. Era o apóstolo Paulo. Ele não estava se colocando, meus irmãos, contra Deus, como se ele possuísse algo de si mesmo, ou se algo que se originasse dele mesmo. Não, ele também não faz da sua salvação depender dessa integridade. Eu sou salvo porque eu estou caminhando tranquilo. Também o apóstolo Paulo não está dizendo isso. É nos dons de Deus que ele se gloria, que ele está orgulhoso, de modo a glorificar a Deus como o único autor a quem os coríntios deveriam atribuir tudo isso. O orgulho dele não era para si, mas era porque Deus estava agindo na vida dele de tal forma que ele poderia falar isso. E aí vem a pergunta:
nós podemos nos gloriar, nos orgulhar diante de Deus por conta das ações que nós estamos cometendo? Ou estamos arrastando algumas coisas durante algum tempo? Meus irmãos, após falar sobre as aflições que ele passava, ele explica por que ele merecia a plena afeição e confiança dos corintianos. Eu rogo a vocês pela afeição, pela confiança, pelo testemunho que eu tenho dado. O quilate, que era o apóstolo Paulo, ele deveria esperar por isso. Um servo de Deus que age sinceramente diante de Deus, vai esperar, sim, reconhecimento do Senhor e naturalmente dos homens, não o inverso. Falarei aqui para que os homens me enalteçam. Falarei aqui para que o Senhor Deus me enalteça. Ele havia se conduzido com santidade e honestidade entre todos eles. Com santidade e sinceridade de Deus é o que diz o texto sagrado. E, meus irmãos, o reformador João Calvino nos ajuda nessa explicação ao dizer que é como se quisesse dizer: tenho me conduzido de tal maneira diante de todos que não me surpreende se todos os homens de bem me dediquem a sua estima e o seu amor. Eu tenho feito tanta coisa no meio de vocês que eu não me surpreenderia se os irmãos falassem: apóstolo Paulo, o Senhor é um servo do Senhor, obrigado por nos usar, por ser usado pelo Senhor para nos instruir. Era isso que ele esperava, mas não por glória, era por amor àqueles para quem ele estava escrevendo. Paulo usa essa oportunidade para fazer um passeio sobre seu histórico entre eles, para defender a sua integridade. Mas parece que relembrar que ele tinha sido íntegro não era o suficiente. Ele precisava de mais. A cegueira, a corrupção, o desserviço dos falsos apóstolos que estavam minando aquela igreja fizeram com que o apóstolo tivesse que apelar para a consciência. Se ele estivesse e pudesse, naquele momento, saculejar aqueles irmãos, ele assim faria. Nós, muitas vezes, deixamos de lado os ensinos da Escritura para abraçar doutrinas estranhas. Coisas que, de onde vocês tiraram isso? Qual era o orgulho do apóstolo? O orgulho do apóstolo nos diz o texto sagrado. Paulo apresenta o testemunho da consciência no ambiente de tribunal, por assim dizer. Atos 23, 1. Paulo diz: fitando Paulo os olhos no sinédrio, diante do tribunal, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Imaginem, irmãos, chegarmos diante de um tribunal e afirmarmos diante dele que estamos andando com boa consciência. É não ter do que ser acusado. Irrepreensível. Volto a repetir. Como está a consciência de cada um? Para Paulo, meus irmãos, a consciência significava a competência que permite a pessoa ter o senso de autoavaliação moral. Consciência é discernir entre o bem e o mal, autoavaliar moralmente. E aí, está correto? Ou é melhor nem pensar nisso? Apaga, muda de assunto, vamos pensar no dia de amanhã. A consciência de uma pessoa, ou ela está limpa, ou ela está culpada. E assim pode inocentar, ou ela pode condenar. No caso do apóstolo Paulo, o testemunho da sua própria consciência era ilibada,
íntegra, era justificada. Sua consciência o inocentava à luz de sua vida dedicada por servir ao Deus Todo-Poderoso. Com convicção como essa, conseguimos dizer e afirmar? Ao escrever aos Coríntios, o apóstolo enfatiza que estava agindo honestamente. Só que diz o texto que ele estava agindo com santidade, que é a mesma palavra para honestidade, diante de Deus. Os irmãos lembram do primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Estamos sempre diante. O Catecismo Maior, quando fala da palavra diante, é aquilo que dá mais força ao mandamento. É que tudo que nós fazemos, nós estamos diante de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que diante de Deus a consciência dele estava tranquila, sem culpa. Era com simplicidade e sinceridade para com Deus que Paulo suportava todas essas críticas dentro daquela igreja. Críticas, colocando em dúvida se ele era apóstolo ou não. Várias pessoas falando calúnias contra o irmão. E ele estava tranquilo. Ele não cancelou no coração ninguém. Ele não matou ninguém no coração. Nem disso ele poderia ser acusado. Ele ministrava a palavra de maneira dedicada, sincera, pensando no bem do povo. Temos feito as coisas para o bem dos outros? A sua meta na vida era fazer seu trabalho na presença de Deus, sem dispersar sua atenção com a pureza de motivação. Era dessa maneira que o apóstolo Paulo estava apelando aos coríntios. A nossa glória, o meu orgulho é esse, que a minha consciência está tranquila. Os estudiosos relatam que o reformador João Calvino ecoou o testemunho de Paulo com um lema. O pastor João Calvino dizia que o lema do apóstolo Paulo é: ofereço o meu coração ao Senhor Deus com prontidão e sinceridade. Seria interessante se nós gravássemos isso também. Ofereço o meu coração ao Senhor Deus com prontidão, sem demorar, e sinceridade. Sinceridade, honestidade diante de Deus. Temos oferecido as nossas vidas ao Senhor com prontidão e sinceridade? Temos o testemunho da nossa consciência ilibada, íntegra, sem culpa diante de Deus? Simplicidade e honestidade, santidade e sinceridade, todos sinônimos relacionados dentro desse versículo. Honestidade, meus irmãos, comportamento em ações e palavras que tem como objetivo transmitir a verdade. A honestidade está associada à verdade de Deus. Esta qualidade é um aspecto essencial na natureza do próprio Deus. E este aspecto, ele é exigido por todo aquele que é chamado para o serviço ao Senhor. Não tem opção. Se você foi chamado por Cristo para servi-lo, a honestidade tem que estar presente, principalmente nas pequenas coisas. Muitas vezes nós brincamos no dia do Senhor com piadas relacionadas às Sagradas Escrituras. E falar no dia do Senhor é só agravar o pecado, porque todos os outros dias são santos. Esse aspecto exigido de cada crente, eu peço que os irmãos abrem Salmo 15, 1 e 2, por gentileza. Salmo 15, versículo 1 e 2. A consciência do apóstolo Paulo diante de Deus era de honestidade.
Salmo 15, 1 e 2 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. É esse. Em Êxodo 18, 21, o conselho do sacerdote sogro de nosso irmão Moisés, Jetro, diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Procura homens tementes a Deus, homens de verdade. Êxodo 18, 21. São esses que são chamados para servir ao Senhor. Servos tementes a Deus, servos em que o testemunho seja irrepreensível, que de coração falem a verdade. Servos em que possuam testemunho da própria consciência que tem, embora nunca inteiramente confiável, mas a consciência tem que estar limpa quando o indivíduo busca a Deus em perdão. Efésios 4,15, por gentileza. Efésios 4,15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o nosso Senhor. Seguindo em verdade, irmãos. Só vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus se for em verdade. A consciência que acusa não produz crescimento no Senhor Jesus. Fica estagnado. Diz o texto ainda no versículo 12, não com sabedoria humana, isto é, tudo aquilo que não está em Cristo e que poderia nos conceder a reputação de sábios. O apóstolo Paulo, ele está firmado nas Sagradas Escrituras. Eles estavam vivendo no mundo, e especialmente com os irmãos de Corinto, de maneira íntegra, de maneira honesta. Ele apela nesse sentido para dizer que ele era o verdadeiro apóstolo. E onde a honestidade, meus irmãos, ela é exigida, a hipocrisia, ela é condenada. Chegamos ao nosso segundo ponto. Nossa consciência com honestidade tem que ser com honestidade, sem hipocrisia. Versículo 13 diz: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que lerdes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. O apóstolo afirma no versículo 13 que ele não falou nada, absolutamente nada, além da verdade. Ele não foi hipócrita, ele não foi enganador, ele não foi falso. Ele agiu com sinceridade com os nossos irmãos. Ele não tinha do que ser acusado. Isso estava evidente não somente no testemunho do nosso irmão, mas também nas cartas que ele havia enviado para outras igrejas. Porque nesse período, meus irmãos, as correspondências já possuíam um caráter permanente e elas eram lidas como parte da liturgia nas outras igrejas. O apóstolo Paulo já tinha uma caminhada. Vocês já leram nas outras cartas, já ouviram falar. Tudo que eu estou falando aqui é com sinceridade, sem hipocrisia. Poderiam buscar informações nessas outras cartas e eles comprovariam que não haveria engano algum. Vamos confrontar Filipenses com Colossenses, vamos trazer Romanos, vamos ver, ele vai se contradizer. Não havia isso. Íntegro, sem hipocrisia. A hipocrisia, meus irmãos, é uma pretensão exterior
que mascara uma realidade interior. O pastor Raimundo Feitosas, ele lançou um livro recente e ele divulgou lá no seminário, há 2 semanas atrás, Quase crente não é crente. Quase crente não é crente. Às vezes a gente pensa desse jeito. Não, o irmão está lá na igreja. Não é crente. A máscara está ali. Mas a realidade interior não é bem aquilo. Como tem sido a nossa realidade interior diante de Deus? As Escrituras condenam a hipocrisia, principalmente em questões de fé, meus irmãos. Os crentes devem expressar seu compromisso com Deus em suas palavras e ações, bem como a sua motivação interna. Nosso Senhor Jesus foi bastante enfático sobre esse tipo de comportamento. Vejamos Mateus 15, 7 a 9, por gentileza. Mateus 15, 7 a 9, nosso Senhor Jesus diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O apóstolo afirma que não houvera hipocrisia. Ele diz: vocês já me aprovaram em outra ocasião, e eu espero que continuem a me aprovar mais e mais, considerando como tenho sido e como tenho agido entre vocês. Quando ele diz: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, eu tenho agido de maneira sincera, sem hipocrisia. A minha intenção não é de maneira alguma hipócrita. Em outras palavras, Paulo está incentivando para que eles compreendessem completamente. Porque vocês já entenderam no início do versículo 14. Vocês já entenderam. Quando estive aí com vocês, parece que estava tudo acertado. Eu saí daí depois de 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio com vocês, ensinando. Vocês entenderam lá no início. Vamos voltar. Eu espero que vocês entendam tão logo. Percebam, irmãos, que é com afeição e amor que o apóstolo está orientando no início da carta. Aqui, ele não está batendo. Ele está orientando. Façam isso, pois o dia de Jesus, nosso Senhor, se achega. E nós chegamos ao nosso terceiro ponto, pois o dia do Senhor Jesus se achega. Ele fala sobre o dia do juízo, o dia em que estaremos finalmente com Ele, e não haverá mais dores, não haverá mais lutas, o dia em que nós ansiamos. Muitas vezes ouvimos dizer: certo mesmo, só a morte. Verdade? Não. Se o nosso Senhor Jesus voltar e nós pregamos isso, nós não experimentaremos essa morte física que o mundo tanto fala e que muitos de nós tememos. É infinitamente melhor estar com Ele. Às vezes nós não queremos, nós somos apegados. Mas o dia para estar com Ele é infinitamente melhor. O bispo J.C. Ryle, no seu livro Santidade, ele diz que, ele fala, mais alguns invernos, só mais alguns verões. Pensando
que nós não devemos olhar para aquilo que nós temos, estamos aqui. Nós devemos olhar para o alvo, para Cristo, viver lá. Aqui é passageiro, nós somos peregrinos, não é a nossa cidade. O apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo que ele é o apóstolo, ele está vivendo diante de Deus com consciência limpa. Ele apela para a consciência e fala: o dia do Senhor Jesus está chegando. Não olhem para isso. No Novo Testamento é retratado como período, o dia do Senhor, como período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a consumação de todas as coisas em seu retorno. O que transmite essa expressão é que o apóstolo Paulo usou o verbo no tempo presente, somos seu orgulho. Ele coloca essa expressão no contexto do dia do Senhor. Nós somos o seu orgulho. Nós não seremos o seu orgulho. É o tal do já e o ainda não. A referência que ele faz é 1 Coríntios 1:8, que diz: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o tempo que ele usa, o tempo verbal, se considera já envolvido no acontecimento do fim dos tempos. Nós já estamos vivendo isso. A vitória já veio, e é em Cristo nosso Senhor. Não existe outro caminho. A consciência tem que estar limpa. O conceito dia do Senhor não deve ser limitado a somente o dia final, meus irmãos. Num certo sentido, aquele dia, ele está quase aqui. E os cristãos são exortados a andar na luz daquele dia. Estamos vivendo cada dia como se o Senhor Jesus voltasse daqui a pouco, a qualquer momento. Mas nós não temos noção dessa realidade. Meus irmãos, o dia do Senhor está chegando. E não podemos só falar isso, temos que viver isso. Não sabemos o dia de amanhã, fazemos os planos, mas o nosso coração anseia para que Ele volte daqui a pouco, ou agora. Precisamos viver o Evangelho de Cristo verdadeiramente, não só em fala. A consciência tem que estar limpa. Romanos 13 diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Como nós devemos andar? Testemunho da nossa consciência com santidade e sinceridade diante de Deus. Para os crentes, meus irmãos, aquele dia vem no momento da morte, quando o Senhor Jesus lhes dá as boas-vindas, quando eles entram em sua presença. Estaremos logo, logo com Ele. Assim, meus irmãos, esse texto nos mostra que o zelo do apóstolo com a igreja em Corinto, para que não se demorasse, com honestidade, sem hipocrisia, semelhante ao testemunho da consciência do nosso irmão, que eles andassem dessa maneira. Ele está aqui enfatizando e defendendo o seu apostolado, sim, mas ele está ensinando que a consciência de vocês deve estar íntegra. Caminhando para a nossa conclusão, nossa consciência nos acusa, meus irmãos. Não tenha dúvida disso. Lutamos contra isso. E o questionamento persiste. Não há, meus irmãos, religião salvadora sem sacrifícios e autonegação. Precisamos, sim, praticar a análise, o exame e a autonegação. E é um sacrifício. E eu faço algumas perguntas que são difíceis de responder, mas eu preciso fazê-las. Meus irmãos, a sua religião lhe custa algo que considera muito valioso? A religião dos irmãos custa alguma coisa muito preciosa
para vocês? Meus irmãos, vocês estão desejosos em abandonar qualquer coisa, deixar de lado qualquer coisa que te afaste de Deus? Ou você está apegado ao mundo dizendo, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso, eu não consigo sair daqui? Existe de fato, meus irmãos, alguma cruz no cristianismo de vocês? Existe alguma ponta afiada em sua religião, algo que possa contrapor a mentalidade humana ao seu redor? Tem alguma coisa que o mundo se incomoda no meio de vocês por causa da religião? Ou não? Tudo caminha de forma tranquila e agradável, de modo confortável, adequado aos costumes e à moda? Está tudo tranquilo no meio do trabalho, no meio de casa? Está tudo em paz? Sua fé e prática são objetos de escárnio e vergonha? A honestidade ou hipocrisia diante de Cristo? Examine-se. Não se demore como Ló se demorou. O que fazer? Para os descrentes, aquele que ainda não aceitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, arrependa-se, não amanhã, agora, e creia no Filho de Deus e viva as benesses da vida eterna. Para aqueles que são crentes, eu peço que abra em Lucas 14, 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27. Disse o Senhor Jesus Cristo. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Muitos, meus irmãos, gostariam de ter a glória e ser o orgulho para alguns, mas não desejam o trabalho. Desejam a ceifa, mas não querem o labor. Querem a colheita, mas não querem a semeadura. As condecorações, mas não querem a batalha. Para a igreja, hino 49. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. O Senhor nos abençoe. Oremos. Pai bondoso, perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor. Colocar nossas consciências diante de Ti, Pai, nos causa vergonha, Pai. Pois por vezes, Senhor, não somos sinceros. Agimos de maneira hipócrita, Pai. Muitas vezes o testemunho da nossa consciência nos acusa, nos condena. Nós viemos a Ti do jeito que nós estamos, pecadores, culpados. Mas graças nós te damos, Senhor, porque não é por nós, é por Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que nós nos achegamos a Ti. É a obra perfeita dEle, Pai, que nos faz e nos garante a salvação e a vida eterna contigo, Senhor. Dá-nos mais dEle, Pai, para que a nossa consciência, para que sejamos encontrados irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus.
Sê com a tua igreja, sê com o teu povo, e que verdadeiramente, Senhor, andemos com sinceridade e santidade diante de ti. Tudo isso para a glória do teu santo nome, em Cristo nosso Senhor. Amém.